U-Book apresenta São Paulo Futebol Clube. Narração Aldrin de Azevedo. Introdução. O São Paulo Futebol Clube, conhecido apenas por São Paulo e cujo acrônimo é SPFC, é uma associação esportiva brasileira fundada em 1930, tendo interrompido suas atividades em maio de 1935 e as retomado em dezembro do mesmo ano. No futebol, é um dos mais bem-sucedidos do Brasil, sendo que dentre seus principais títulos destacam-se os 6 campeonatos brasileiros, as 3 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinentais e uma Copa do Mundo de Clubes da FIFA, e os 21 campeonatos paulistas conquistados. Quanto a títulos internacionais, o São Paulo, com 12 conquistas, é o terceiro time da América do Sul com o maior número de troféus, ficando atrás somente de Boca Juniors e Independiente. A agremiação também possui tradição em outros esportes que não o futebol, como no atletismo, onde seu atleta Ademar Ferreira da Silva foi o primeiro bicampeão olímpico do país e quebrou recordes mundiais, os quais são responsáveis pelas 2 estrelas douradas do escudo do clube. Nos rankings de âmbito nacional, o São Paulo figura em outra posição que não o primeiro lugar somente no ranking da CBF, onde aparece em 7º. Já pelas classificações da revista Placar, Folha de São Paulo e RSSSF, o clube sempre aparece na liderança. Entre as demais agremiações do mundo, o tricolor do Morumbi, um dos apelidos pelo qual é conhecido, ocupa a 8ª colocação de acordo com a Folha de São Paulo. Pelo ranking da Conmebol, que leva em conta apenas os resultados obtidos nas últimas 5 edições das competições organizadas pela entidade, o clube é o 4º entre os brasileiros e o 7º em toda a América Latina. Já para a IFFHS, órgão de estatística reconhecido pela FIFA e que produz mensalmente um ranking de clubes, o tricolor paulista é o 10º melhor clube atualmente e o 18º melhor de todos os tempos, sendo o primeiro entre os clubes brasileiros. A mesma IFFHS elegeu o São Paulo como o melhor time da última década, 2001-2011, e o segundo na América do Sul, atrás apenas do Boca Juniors da Argentina. De acordo com estudos da Brand Finance, o São Paulo é o clube brasileiro com maior valor de mercado atualmente, com 95 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, sendo o 43º entre os 50 primeiros colocados mundialmente. Já a empresa BDO Brasil aponta que a marca do clube é a terceira de maior valor no Brasil, ultrapassando os 878 milhões de reais, ficando atrás do Corinthians, com 1.241 bilhões de reais, e distante do Flamengo, com 1.243 bilhões de reais. Em 18 de outubro de 2006, foi sancionada na cidade de São Paulo a Lei nº 14.229, de 11 de outubro do mesmo ano, cujo projeto de lei era de número 648 de 2005, na qual fica definido que no dia 16 de dezembro de cada ano será comemorado o Dia Tricolor, homenageando dessa maneira a data de refundação do clube. História. No dia 26 de janeiro de 1930, foi assinada a ata de fundação do São Paulo Futebol Clube, nascido da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria do Clube Atlético Paulistano, que resolveu fechar o departamento de futebol em 1929, ficando como data magna do clube o dia 25 de janeiro de 1930, dia e mês que foi fundada a cidade de São Paulo. Conservando as tradições do passado, o uniforme da nova equipe estamparia as faixas vermelhas e pretas, em homenagem aos 2 times fundadores. O São Paulo ainda herdaria o campo pertencente à Associação Atlética das Palmeiras, a chamada Chácara da Floresta, razão pela qual essa fase, 1930-1935, passou a ser conhecida apenas recentemente e de modo informal como São Paulo da Floresta. Como conquistas, o tricolor paulista venceu o Campeonato Paulista de 1931, em seu 2º ano de existência, e conseguiu sagrar-se vice em 1930, 1932, 1933 e 1934.
Foi também vice-campeão do torneio Rio-São Paulo de 1933. Portanto, o São Paulo Futebol Clube, clube recém-fundado, estava no topo do futebol local. Um fato extraordinário, mas nem tanto se levadas em considerações suas origens vencedoras. O São Paulo Futebol Clube comprou, então, uma nova e suntuosa sede localizada na rua Conselheiro Crispiniano. O imóvel era um pequeno palácio conhecido como Trocadeiro, adquirido ao custo de 190 contos de réis. Essa dívida era grande para a época. Porém, o clube detentor de um campo como o da Floresta e um quadro de jogadores que valia muito, não se deixava abalar. Entretanto, alguns dirigentes andavam descontentes com os rumos do futebol no país e resolveram fundir-se com o Clube de Regatas Tietê, acabando de vez com o departamento de futebol. Outro grupo favorável à continuidade da esquadra e liderados pelo Dr. Paulo Sampaio foi à Justiça e no dia 23 de abril de 1935 impugnou o direito da diretoria fundir o tricolor com o Tietê, sem que a opinião dos sócios fosse ouvida. Os sócios obtiveram ganho de causa, mesmo após a defesa da diretoria, esta que não teve outra saída senão convocar uma Assembleia Geral. Porém, o artigo 2º dos Estatutos da Agremiação, à época, dizia que somente os sócios fundadores, considerados proprietários do clube e que somavam 200, poderiam compor a Assembleia. Como a maioria deles era ligada à diretoria, a fusão foi aprovada no dia 14 de maio de 1935. Nesse dia, debaixo de chuva, o departamento de futebol foi oficialmente extinto e desfiliado da APEA. Com a fusão, a parte administrativa foi fundida ao Clube de Regatas Tietê, que incorporou todos os patrimônios físicos e que, em troca, quitaria os créditos do São Paulo e não poderia usar as cores, uniformes ou símbolos do mesmo. Surgia, assim, o Tietê São Paulo. Após a fusão com o CR Tietê, alguns antigos sócios do tricolor paulista, inconformados com tudo o que ocorrera, decidiram restabelecer a equipe de futebol, surgindo assim no dia 4 de junho de 1935 o Clube Atlético São Paulo. No dia 16 de dezembro de 1935, ressurgiria o São Paulo Futebol Clube, que depois de tantos empecilhos e ressurreições, ganhou a alcunha de Clube da Fé, do jornalista Tomás Mazzoni. O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de o mais querido durante o período da ditadura Vargas, no qual eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais. Na ocasião da inauguração do estádio do Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor paulista entrou ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. O estádio inteiro e os locutores de todas as rádios, revoltados com a censura, driblaram-na aplaudindo de pé o time que carrega até hoje as cores vermelha, preta e branca. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva estampava em sua capa a manchete "O clube mais querido da cidade". Passado mais um tempo, o DEIP, Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, promoveu um concurso público entre torcedores de todas as agremiações da época, com Corinthians e Palestra Itália sendo favoritos, pois possuíam as maiores torcidas. O vencedor acabou sendo o São Paulo, com 5.523 votos, mais que a soma de votos dos seus dois principais concorrentes. Até hoje, o slogan "O mais querido" figura entre os impressos de correspondência do clube. Mas foi somente em 1942 que tudo mudou para o São Paulo, com a negociação mais cara do futebol na época, Leônidas da Silva. Ele foi contratado para que o clube conquistasse seu segundo título paulista. E deu certo. Na reunião que definiria o calendário do Paulista de 1943, na sede da Federação Paulista, um dirigente do Corinthians disse que o encontro não era necessário, pois ao lançar uma moeda no ar, o campeão seria definido. Se desse cara, o campeão seria o Corinthians, e se desse coroa, o Palmeiras, antigo Palestra Itália. Ao ser questionado sobre o São Paulo pelo representante tricolor, o dirigente respondeu que se a moeda parasse em pé, o campeão seria o São Paulo, e ainda brincou, dizendo que se parasse no ar, a campeã seria a Portuguesa. Realmente, até aquele momento, o tricolor era tratado como um time mediano, que não rivalizava com os rivais supracitados.
Dessa maneira, se iniciou o campeonato com o São Paulo disposto a quebrar a hegemonia de Corinthians e Palmeiras. Até que no último jogo contra o Palmeiras, o São Paulo segura um empate sem gols e conquista o título no ano em que a moeda caiu em pé. Por conta dessa conquista, o então Grêmio São Paulino fez uma marcha à noite com um carro alegórico que continha uma moeda em pé somente para ir buscar a Taça dos Invictos no prédio da Gazeta Esportiva. A partir daí, o tricolor do Morumbi faturou 5 títulos na década de 1940, com o Paulista de 1943 e os bicampeonatos de 1945, 1946 e 1948-49. Em 1950, o craque do clube Leônidas se aposentou. Junto a isso, começou a tomar força um movimento para a construção de um estádio. Então, a agremiação sanou suas dívidas e partiu em busca de um terreno para a construção. No terreno da área do que é hoje o bairro do Jardim Leonor, na região do Morumbi, a pedra fundamental foi lançada, e em 1953 teve início a construção do estádio, com o futebol sendo relegado a segundo plano. Mesmo assim, o clube conseguiu os paulistas de 1953 e 57. Em 1960, o estádio Cícero Pompeu de Toledo foi parcialmente inaugurado, de modo a aumentar a arrecadação do clube. Com todos os esforços sendo desviados para o estádio ainda inacabado, a equipe de futebol ficou o período entre 1957 e 1970 sem conquistar títulos oficiais. Somente após a inauguração total, em 1970, é que vieram os títulos com os paulistas de 1970, 71 e 75 e o inédito Campeonato Brasileiro de 1977. Houve ainda os vice-campeonatos dos brasileiros de 1971, 73 e da Libertadores de 1974. A década de 1980 se inicia com o bicampeonato paulista de 1980-81. Em 1984, o time forma os chamados Menudos do Morumbi, com a liderança do técnico Cilinho, em alusão à banda porto-riquenha Menudo, com vários jogadores vindos da base, entre eles Miller. Com esse time, conquista-se o bicampeonato brasileiro em 1986 e os paulistas de 1985 e 87. Já sem os Menudos, o clube ganha o paulista de 1989. Em 1990, o São Paulo começa mal e coube a Tele Santana recuperar o time. Já em 1991, o time vence o paulista e o tricampeonato brasileiro. Logo após, conquista o bicampeonato da Copa Libertadores da América em 1992 e 1993 e o bicampeonato da Copa Intercontinental, antiga concorrência máxima de clubes, também em 1992 e 1993. O São Paulo levou ainda o Paulista de 1992, a Supercopa Libertadores de 1993, as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994, a Copa Conmebol de 1994, a Copa Master da Conmebol de 1996 e o Paulista de 1998. Tendo êxitos no Campeonato Paulista de 2000 e no Rio-São Paulo de 2001, o time parecia engrenado, mas foi somente com uma reformulação no elenco que conquistou em 2005 o Campeonato Paulista, o Tri da Libertadores e o Mundial da FIFA. Após essa conquista, o desmanche no elenco foi inevitável. Durante os anos de 2006, 2007 e 2008, o time tentou a conquista da América novamente, mas sem sucesso. Então, coube à equipe se esforçar para a conquista de um feito inédito no futebol nacional, o tricampeonato brasileiro consecutivo nos mesmos anos. Símbolos. O tricolor paulista manteve ao longo de sua história o mesmo nome, as mesmas cores, o mesmo escudo, o mesmo uniforme e a mesma bandeira. Os fundadores do São Paulo Futebol Clube queriam nome, cores e formas que representassem suas vontades como esportistas. Para isso, foi retirado o vermelho do CA paulistano, o preto do AA das Palmeiras e o branco de ambos, simbolizando a união dos times em um outro maior. Assim, nasciam as 3 cores do clube. Já o escudo e os uniformes do São Paulo Futebol Clube
foram desenhados pelo estilista alemão Walter Ostrich, simpatizante do novo clube em formação, com a colaboração de Firmiano de Moraes Pinto, um dos presidentes da fundação. Escudo. De acordo com o estatuto do clube, o símbolo do tricolor paulista é formado por um triângulo isósceles branco, invertido, com base maior elevada por um retângulo com altura igual à metade da lateral do referido triângulo. Dentro dessa parte alongada encontra-se outro retângulo de cor preta, com as iniciais SPFC em branco. No interior do triângulo, uma faixa branca de largura igual a um quarto da lateral menor com 2 triângulos escalenos, um vermelho à esquerda e outro preto à direita. As estrelas foram introduzidas posteriormente e também têm um significado especial. As 2 douradas, gravadas no escudo em 1955 e posteriormente no uniforme em 1997, representam os recordes mundiais e olímpicos conquistados por Ademar Ferreira da Silva nas Olimpíadas de 1952 e nos Jogos Pan-Americanos de 1955 no México. Já as 3 estrelas vermelhas ao centro, introduzidas em 2000, representam o bicampeonato da Copa Intercontinental nos anos de 1992 e 1993 e a conquista do Mundial da FIFA em 2005. Pelo estatuto, não são permitidas inclusões de títulos considerados de menor importância. Campeonatos continentais, nacionais, estaduais ou amistosos jamais poderão ser representados por estrelas. Uniformes. De acordo com o Estatuto do São Paulo Futebol Clube, os uniformes têm que ser produzidos de acordo com as normas pré-estabelecidas. A aplicação de patches nas mangas só é permitida enquanto o clube detiver o título de determinado campeonato ou por algum outro motivo especial. Além das mudanças estéticas, houve a mudança na própria estrutura e tecido do uniforme. Até a década de 1970, os uniformes eram produzidos em algodão puro, o calção chegava a ser, por vezes, de brim, e os meiões eram amarrados à canela para não caírem. Somente no final dos anos 70 é que começou a ser usada uma mescla de fibras para, em 1986, o poliéster ser incorporado ao material das camisas juntamente ao algodão. Com isso, os mantos ficaram mais leves e não encharcavam como os antigos. Somente no meio da década de 1990 é que o tecido 100% poliéster começou a ser utilizado. Em 2000 surgiram as primeiras camisas que retinham menos suor e com alta capacidade de evaporação. Atualmente, os materiais dos uniformes continuam evoluindo com novas composições de tramas para proporcionar aos jogadores a melhor condição de jogo. Uniforme titular. O uniforme titular é composto de camisa branca com 3 faixas horizontais à altura do peito, sendo a primeira vermelha, seguida pela branca e pela preta. As faixas vermelha e preta devem ter 5 centímetros de largura e a branca 2,5 centímetros. O escudo cobre inteiramente as faixas. Esse uniforme é a mistura perfeita dos clubes que deram origem ao tricolor do Morumbi. O CA paulistano e a AA das Palmeiras, uma vez que o primeiro possuía uma faixa vermelha e o segundo uma preta no uniforme. O calção e as meias são igualmente brancas. Uniforme reserva. O uniforme reserva é composto alternadamente por faixas vermelhas, brancas, pretas e novamente brancas, todas verticais. Na altura do coração encontra-se o escudo do clube. As faixas vermelhas e pretas possuem 4,5 centímetros de largura e as brancas têm largura de 1,5 centímetros. O calção e as meias são pretos. O uniforme padrão do São Paulo possui diversos tipos de combinações, sempre mesclando partes do uniforme principal com partes do uniforme reserva. Dessa maneira, cumpre-se a rigorosa norma da FIFA, de meados dos anos 90, de diferenciação de todas as partes das vestimentas dos times em uma partida. Uniforme alternativo. Em julho de 2015, o Conselho Deliberativo aprovou a criação de um terceiro uniforme e, pela primeira vez em sua história, será permitido pelo Estatuto do time. Anteriormente, já havia sido produzido em épocas distintas, 1944,
1966, 1984, 1985 e 2000, mas sempre com vida curta. Alguns chegaram a ser utilizados em apenas uma partida. Já ocorreu de ser criado um terceiro e um quarto uniformes, praticamente iguais aos oficiais, porém com pequenas mudanças, tal qual uma gola alusiva aos anos 80 para a disputa de jogos da Copa Libertadores da América 2007. De 2008 a 2010, a Reebok, antiga fornecedora de material esportivo da equipe, passou a lançar a cada ano uma camisa oficial da torcida tricolor, uma espécie de terceiro uniforme que não entrava em campo em partidas oficiais, servindo apenas para vendas à torcida. A primeira camisa desse tipo foi chamada de Torcida Black, uma camisa preta com uma listra vertical vermelha e uma branca à esquerda. A segunda camisa desse tipo a ser produzida foi inspirada no terceiro uniforme que o time usou em 1966. O lançamento do terceiro uniforme foi no dia 16 de outubro de 2015. A camisa número 3 do tricolor será bordô para os jogadores, de linha e grafite com detalhes em dourado para os goleiros. A camisa número 3 do tricolor será bordô para jogadores de linha e grafite com detalhes em dourado para os goleiros. A Under Armour terá que cumprir ao menos um item do estatuto. Todas as camisas dos atletas de linha devem obrigatoriamente ter vermelho, branco e preto. Mascote. Até hoje, o São Paulo Futebol Clube teve apenas uma mascote que ficou marcada em sua história. Criada na década de 1940 por um cartunista do jornal A Gazeta Esportiva, a imagem do santo agradou a todos os são paulinos, permanecendo até hoje como mascote oficial do clube. Pelo fato do verdadeiro São Paulo ter morrido com aproximadamente 60 anos, é representada por um velhinho de barba branca. É chamada de Santo Paulo para não confundir com o nome do clube. Hino. O hino do São Paulo Futebol Clube, composto por Porfírio da Paz em 1935 e oficializado em 1942, passou por diversas alterações até chegar à atual estrutura. A criação do hino foi um tanto atípica e comovente. Porfírio da Paz, em 1935, à época tenente da Força Pública e farmacêutico, acabara de ser informado que perderia sua casa por falta de pagamento. E por conta do nervosismo, cantarolava uma canção entoando o nome do clube do qual era apaixonado. Mais tarde, mais calmo, pôs no papel a letra que viria a ser o hino do São Paulo Futebol Clube. Quase tudo o que recebia ia para o clube. Quando fui avisado da perda da casa, fiquei desolado. Andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Mas o amor pelo São Paulo foi maior, e ao invés de desistir, comecei a cantarolar "Salve o Tricolor Paulista", e compus o hino do clube. Foi cantando o hino que eu e minha família deixamos nossa casa. Porfírio da Paz. No lançamento do hino em 1942, contando com diversos segmentos esportivos, Porfírio apresentou o então hino do clube. Mas uma das estrofes, em particular a 7ª, causou certas interpretações errôneas. Ela continha a rima: "Do Palmeiras também trazes", em referência a AA das Palmeiras, clube este que se fundiu ao CA paulistano para formar o Tricolor Paulista. Porém, o Palestra Itália havia alterado seu nome para Palmeiras, o que fez gerar toda uma confusão. Porfírio, então, substituiu a palavra Palmeiras pela palavra Floresta, região onde se localizava o São Paulo e muitos outros clubes da época, ficando, pois, da Floresta também trazes. Por não haver uma ligação estreita com o clube, Porfírio viu-se obrigado a remodelar totalmente a estrofe, deixando a 7ª estrofe do hino da maneira como a conhecemos hoje. O estribilho também fora mudado, acrescentando-se o advérbio já. Depois de mudado quase que por completo, no dia 29 de abril de 1966, Porfírio pediu licença em uma reunião no egrégio Conselho Deliberativo para que pudesse cantar o hino definitivo do clube. Aproveitou a ocasião também para doar todos os direitos autorais ao Tricolor do Morumbi. Estrutura. Estádio do Morumbi.
Com capacidade para 66.052 pessoas, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, também conhecido como Estádio do Morumbi, foi inaugurado em 2 de outubro de 1960, com o estádio ainda inacabado, e sua primeira partida foi entre São Paulo Futebol Clube e Sporting Lisboa de Portugal, sendo a partida vencida pelos donos da casa pelo placar de 1-0. O gol dessa partida foi marcado pelo jogador Peixinho. Em um cruzamento, ele mergulhou para cabecear a bola próximo do chão. Desde então, essa jogada ficou conhecida no Brasil como Gol de Peixinho. A inauguração total se deu em 25 de janeiro de 1970, em uma partida entre o tricolor paulista e o Porto, também de Portugal, que terminou empatada em 1-1 com gols de Vieira Nunes para o Porto e Miruca para o São Paulo. É o terceiro maior estádio do Brasil, sendo o primeiro entre os estádios particulares. É também o 8º maior estádio pertencente a um clube no mundo e está na 38ª colocação geral. Complexo Social. O Complexo Social Manuel Raimundo Paz de Almeida é o espaço destinado ao lazer de seus sócios e está localizado em uma área total de 85.000 metros quadrados, sendo considerada uma das mais imponentes sedes sociais do Brasil. Possui infraestrutura suficiente para atender aos sócios do clube e também aos esportes amadores. Morumbi Concept Hall. Nessa área, o clube pretende aumentar a circulação de pessoas e gerar receita fora dos dias de jogos, além de fortalecer a marca. Memorial. O Memorial Luiz Cássio dos Santos Werneck foi inaugurado em 1994 para mostrar as conquistas dentro e fora dos gramados. Além disso, se preocupa em mostrar pontos importantes da história não só para o clube, mas para todos os esportes já praticados no São Paulo. Centro de Treinamento. Inaugurado em 9 de abril de 1988, o Centro de Treinamento Frederico Antônio Germano Menzen, mais conhecido como CCT da Barra Funda, ou ainda CT Barra Funda, surgiu como uma necessidade de acomodar melhor os atletas da categoria principal do São Paulo, uma vez que o estádio do Morumbi, com a modernização do esporte e apesar de confortável, não oferecia tudo o que o time necessitava. Localizado na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista, o centro de treinamento tem esse nome em homenagem ao sócio número 1 do clube e presidente, o ilustre Frederico Antônio Germano Menzen. Com uma estrutura de primeiro mundo e à frente dos outros clubes brasileiros, as instalações contam com 3 campos oficiais, um minicampo, um campo para treinamento de goleiros, arquibancada para 4.000 pessoas, 2 vestiários para jogadores, 2 vestiários para árbitros, alojamentos, cozinha, refeitório, 16 dormitórios, sala de jogos, sala de audiovisual, área administrativa, área exclusiva para atendimento à imprensa, departamento médico e o Refis. Refis. Juntamente ao centro de treinamento, localiza-se o Refis, Núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica, para tratar os funcionários e atletas do clube ou de outras agremiações. Considerado a mais moderna instalação do tipo pertencente a um clube na América do Sul, o Refis é referência no Brasil, América do Sul e até na Europa. Foi criado em 2004 com o intuito de avaliar, preparar, tratar e prevenir lesões de atletas vindos de diversos lugares do mundo. A estrutura é elogiada pelos médicos do Real Madrid e Internazionale e pelos dirigentes do Barcelona, que já chegaram a pedir que o clube cuidasse de seus jogadores brasileiros. Os aparelhos do núcleo, conseguidos através de parceria, possuem tecnologia de última geração, a um gasto inicial em torno de R$2 milhões em sua construção e desenvolvimento. Conta com profissionais renomados na gestão, como os fisioterapeutas Luiz Alberto Rossan e Ricardo Sasaki, o fisiologista Torúbio Leite de Barros, além dos preparadores físicos Carlinhos Neves e Sérgio Rocha, e as presenças constantes dos médicos José Sanches e Auro Raiel. Centro de Formação de Atletas. O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, também conhecido como CFA de Cotia, CT de Cotia ou simplesmente como CFA,
Localiza-se na região de Cotia, região metropolitana de São Paulo, a cerca de 30 minutos do estádio do Morumbi. Foi adquirido em 27 de julho de 2004 e inaugurado em 16 de julho de 2005 para oferecer uma infraestrutura de primeiro mundo para a formação das categorias de base do clube, que inclui o infantil, juvenil e júnior, sub-15, sub-17 e sub-20. Para isso, conta com uma área total de 220 mil metros quadrados e é rodeado de sítios e chácaras para manter a tranquilidade e a concentração dos jovens que lá estão. Para suprir a necessidade de quase 100 atletas, o CFA conta com 5 campos oficiais, um deles com grama sintética, um campo de areia e outro de showball, todos com drenagem e irrigação computadorizadas, 4 alojamentos para até 95 jovens, refeitório com cozinha industrial, sede administrativa, sala de monitoramento, piscina, oficina de manutenção, quiosques, 4 vestiários, consultório médico, odontológico e de podologia e a segunda unidade do Refis. Ainda estão em construção arquibancada, estacionamento, ginásio coberto, quadras poliesportivas, um hotel para jogadores do exterior, ampliação do Refis e mais 5 campos de futebol. Em menos de uma década de existência, o Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel já revelou, entre outros, nomes como Breno, Hernanes, Jean, Oscar, Casemiro, Lucas Piazon, Lucas Moura e Rodrigo Caio. Centro de Treinamento de Guarapiranga. Inaugurado em 13 de dezembro de 1997, o Centro de Treinamento Homero Belintani, conhecido como CT de Guarapiranga, veio da fusão do São Paulo com o Estrela da Saúde. Localizado no bairro do Guarapiranga, conta com 3 campos de futebol, uma piscina semi-olímpica, alojamento, cozinha e refeitório espalhados em 100 mil metros quadrados. Inicialmente utilizado para atender os atletas das categorias de base e do futebol feminino, atualmente é utilizado como área social e para testes de novos talentos. Futebolistas. O São Paulo contou, ao longo de sua história, com jogadores e técnicos de destaque no futebol brasileiro e mundial. Dentre os jogadores que passaram pelo clube, podemos destacar Friedenreich e Zizinho, respectivamente o primeiro e o terceiro grandes craques brasileiros. Leônidas da Silva, inventor da bicicleta no futebol, conhecido no Brasil como Diamante Negro e Homem de Borracha. Canhoteiro, um dos maiores dribladores que o Brasil já conheceu. Raí, o líder do time na década de 90. E Rogério Ceni, o maior goleiro artilheiro da história. Entre os técnicos estão Rubens Minelli, conquistou o primeiro campeonato brasileiro com o clube, Tele Santana, o técnico que mais ganhou títulos pelo tricolor do Morumbi com 10 conquistados, e Muricy Ramalho, o primeiro técnico a ser tricampeão brasileiro por um mesmo clube, o São Paulo. O tricolor paulista é também o clube que mais cedeu jogadores à seleção brasileira em Copas do Mundo. Além de ser um dos 2 únicos times, junto ao Palmeiras, a ceder jogadores em todas as 5 conquistas brasileiras da Copa do Mundo, e o clube com a maior sequência ininterrupta de convocações em Copas do Mundo pós-Segunda Guerra, de 1950 em diante, sequência esta só quebrada no ano de 2010. Títulos. O São Paulo possui 12 títulos internacionais oficiais, separando os times brasileiros por estado e somando os títulos internacionais desses times. Apenas o estado de São Paulo possui mais títulos internacionais do que o tricolor sozinho. Somados os títulos dos times paulistas, eles teriam 16. Mineiros e gaúchos ficariam com 11 títulos, e os cariocas com 8. No âmbito mundial, apenas 10 times no mundo inteiro conquistaram 10 ou mais títulos internacionais. O São Paulo foi o 8º time no mundo que conquistou 10 títulos internacionais oficiais. Além disso, é o 7º time no mundo a conquistar mais de 10 títulos. No continente sul-americano, ele foi o 3º time a realizar tal feito. É o único time existente que foi bicampeão da Copa Intercontinental com 100% de aproveitamento. Em todos os jogos que disputou, venceu durante o tempo normal.
Também é o primeiro campeão mundial com 100% de aproveitamento. Foi o primeiro bicampeão consecutivo da história na Recopa Sul-Americana e o único a conquistá-la disputando o título, sendo que a taça já lhe pertencia por direito, conforme o regulamento, por ter sido campeão dos 2 torneios continentais mais importantes de 1993, a Taça Libertadores da América e a Supercopa Libertadores. Ninguém possui uma quantidade de variedade maior de títulos internacionais que o tricolor. Foram 8 competições diferentes ganhas. É o único time sul-americano que conseguiu 2 tríplices coroas consecutivamente. No Brasil, é o clube que tem mais títulos nos principais torneios de futebol internacional disputados por clubes nacionais. Copa Sul-Americana, 1 título, Copa Libertadores da América, 3 títulos, Copa Europeia Sul-Americana, 2 títulos, e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 1 título. Em decisão recente, a Confederação Brasileira de Futebol reconheceu o São Paulo Futebol Clube como o primeiro time a conquistar, de fato, 5 vezes o Campeonato Brasileiro, adquirindo a posse definitiva da Copa Brasil, Taça de Bolinhas. Com essa decisão, a CBF confirma o entendimento do Tribunal Regional Federal em considerar o Sport Clube do Recife o campeão brasileiro de 1987. Já pelo Campeonato Paulista, o tricolor do Morumbi é o clube mais vezes campeão pela Federação Paulista de Futebol, com 20 títulos de 1941 até hoje. É o clube que mais vezes foi campeão paulista profissionalmente, desde 1933, somando 20 títulos. Além de ter a melhor média de títulos por idade, a partir do ano de fundação, no Campeonato Paulista e de tê-lo conquistado em todas as décadas da competição. Ainda pelo Campeonato Estadual e considerando uma década novamente como o período entre os anos 1 e 0, o clube é o que mais vezes recebeu a coroação de Rei da Década. Foram 4 vezes. Década de 1940, 5 títulos. Década de 1970, 3 títulos dividido. Década de 1980, 4 títulos e década de 1990, 4 títulos. O São Paulo Futebol Clube chegou a conquistar 7 títulos com sua equipe principal em 1993, quando o tricolor do Morumbi foi campeão da Taça Libertadores, da Supercopa Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Copa Europeia Sul-Americana de 1993 e dos torneios Ciudad de Santiago, Santiago de Compostela e Troféu Jalisco. Já conquistou 2 tríplices coroas em 1992 e 2005, com 2 títulos continentais e 1 estadual, e a quádrupla coroa internacional uma vez em 1993, com 3 títulos continentais e 1 intercontinental. Torcida. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ibope, encomendada pela revista Lance e divulgada em 31 de maio de 2010, o clube possui a 3ª maior torcida do país, atrás somente de Flamengo e Corinthians. No estado e na cidade de São Paulo, o clube conta com a 2ª maior torcida. Além disso, ainda pelo Instituto Datafolha em pesquisa realizada em 31 de julho de 2008, na faixa de 4 a 12 anos de idade, o São Paulo Futebol Clube encontra-se na 2ª posição, atrás apenas do Flamengo. Já no âmbito mundial, existem 2 levantamentos. Em um deles, a torcida do tricolor paulista é a 7ª maior, ficando na frente de clubes mundialmente consagrados como Milan, River Plate, Real Madrid, Barcelona e Internazionale. No segundo, ela chega à 5ª posição no mundo, ultrapassando Juventus e Boca Juniors, que na pesquisa anterior ficam à frente. De acordo com o ranking nacional do Movimento por um Futebol Melhor, o São Paulo aparece em 5º lugar, no que tange um número aproximado de 75 mil sócios torcedores, ficando atrás respectivamente do Grêmio, Corinthians, Palmeiras e Internacional. Na cidade de São Paulo, a torcida são paulina é percentualmente a 3ª que mais frequenta os estádios nos jogos do clube, com 25% de assiduidade, à frente dos torcedores corintianos e atrás dos palmeirenses e santistas.
Porém, pela margem de erro da pesquisa efetuada pelo Datafolha de 2 pontos percentuais, os 4 grandes times do estado estão empatados tecnicamente. Em pesquisa de 28 de janeiro de 2009, o Instituto Análise, Pesquisa e Planejamento de Mercado, a pedido da Veja São Paulo, suplemento regional da revista Veja, constatou que o São Paulo Futebol Clube é o time que mais possui identificação com a capital paulista. Torcidas organizadas. O São Paulo foi pioneiro em torcidas organizadas. Em 1939, o cardeal são paulino Manuel Raimundo Paz de Almeida fundou na Mooca o Grêmio São Paulino, que depois se transformaria na TUSP, Torcida Uniformizada do São Paulo, pelas mãos de Manuel Porfírio da Paz e Laudo Natel. Hoje o clube tem como principais torcidas organizadas a torcida Independente e a torcida Dragões da Real, sendo um dos poucos clubes a ter 2 torcidas organizadas ditas grandes. Possui ainda outra organizada, a Falange Tricolor. Rivalidades históricas. O São Paulo tem como principais rivais Corinthians, Palmeiras e Santos, sendo que os 2 primeiros formam juntamente com o tricolor paulista o chamado Trio de Ferro da capital. Os 4 clubes dividem a preferência dos torcedores devido à grandeza e aos vários títulos conquistados. Porém, até meados dos anos 1940, o São Paulo não era considerado um clube grande, não fazendo, portanto, frente ao Corinthians e ao Palestra Itália, Palmeiras. Somente a partir das conquistas da década de 1940 é que o São Paulo passou a compor, junto dos outros 2, o Trio de Ferro. Majestoso. Majestoso foi o nome dado por Tomás Mazzoni para o clássico envolvendo São Paulo e Corinthians, na ocasião do jogo válido pelo Campeonato Paulista de 1942, quando, para verem a estreia de Leônidas da Silva pelo São Paulo, 70.281 pessoas compareceram ao estádio do Pacaembu, sendo este o time que mais vezes enfrentou o tricolor do Morumbi. É considerado como um dos maiores clássicos do mundo e, consequentemente, do Brasil, com a 2ª posição, segundo a revista World Soccer, figurando a 18ª posição geral. Choque Rei. O Choque Rei clássico entre São Paulo e Palmeiras é um dos que possuem maior rivalidade no futebol mundial, segundo o futebolderbys.com. ocupando a 20ª colocação geral e a 2ª entre os maiores clássicos nacionais. O confrontamento entre o alviverde e o tricolor tem esse nome, pois com a hegemonia do São Paulo nos anos 1940, atrelada à discussão sobre a tomada do estádio Palestra Itália e a suposta pressão tricolor para a troca de nome de Palestra Itália para Palmeiras, além da disputa pelos títulos entre os clubes, o clássico ganhou em importância, sendo apelidado novamente por Tomás Mazzoni de Choque Rei. Sansão. A partir do campeonato de 1956, perdido para o Santos, o clássico entre as 2 equipes foi apelidado de Sansão, por Tomás Mazzoni, jornalista de A Gazeta Esportiva, e é conhecido pelas vitórias imprevisíveis para ambos os lados. Nesse clássico, o terceiro que mais ocorreu contra o São Paulo, o que chama a atenção é o desequilíbrio, mais de 30 vitórias de diferença para o clube da capital. Os 2 times fizeram, em 1933, o primeiro jogo profissional do país. Foi nele também que o apelido do Santos, Peixe, foi dito pela primeira vez. Tratou-se de uma provocação, antes do início do jogo da torcida tricolor com os jogadores do clube praiano, chamando-os de peixeiros, de maneira pejorativa. A torcida santista retrucou dizendo "somos peixeiros" e com muita honra. A partir daí, o apelido foi adotado pelo clube santista e a mascote, a baleia, foi criada. Outras modalidades esportivas. Apesar de ter sido criado como clube de futebol, o São Paulo possui diversos outros esportes, tais como atletismo, basquete, boxe, ginástica, handebol, tênis e vôlei, mas nenhum deles alcança a projeção do futebol, por, entre outros motivos, serem amadores e provenientes do complexo social do clube.
Assim, esporadicamente, tomam proporções maiores ao alçar esportistas do calibre de Ademar Ferreira da Silva e Éder Joffre, sem ter, porém, a mesma força e investimento do futebol. O São Paulo também teve a honra de ter revelado atletas do nível de João do Pulo e Aurélio Miguel, e ter sido escolhido como casa dos já consagrados Marcelo Negrão e Janete Arcaim. Além das modalidades descritas abaixo, o clube também já possuiu os departamentos de esgrima e xadrez que funcionaram entre 1943 e 1946. Além disso, possui desde 1999 o departamento de handebol que vem angariando títulos para o clube. Atletismo. O atletismo do clube iniciou-se em 1943 e já em 1944 conquistou uma série de 14 títulos paulistas, que acabaram somente em 1957. Porém, já em 1961, conquistou esses mesmos títulos até 1966, sendo, portanto, campeão por 20 vezes em 25 anos. O São Paulo revelou Ademar Ferreira da Silva, aquele que seria nosso maior atleta da década de 1950. Até a década de 1970, o clube possuía uma equipe para cada prova de atletismo. Porém, no início dos anos 1980, somente os atletas de corrida média e longa distância em pista de rua continuaram no São Paulo. Além de Ademar Ferreira da Silva, outros atletas tiveram destaque pelo clube, tal como Sebastião Alves Monteiro, bicampeão da Corrida Internacional de São Silvestre em 1945 e 1946. José João da Silva, também bicampeão da São Silvestre em 1980 e 1985. E Dietrich Gerner, o maior técnico de atletismo de todos os tempos do Brasil. Desde 2010, a saltadora campeã olímpica Mauro Image representa o São Paulo em suas competições. Basquetebol. Nos anos 1940, a tradição do basquete no São Paulo teve início com a conquista do bicampeonato paulista. Já no anos 2000, o departamento se desenvolveu em pouco tempo, com parceria com Guarulhos, formando o São Paulo Guaru e contando com a estrela Janete Arcaim, e com a conquista do Brasileiro de 2002. Futsal. Em junho de 1954, Paulo Planet Buarque, integrante da Federação Paulista de Futsal, sugeriu a criação do departamento no clube apoiado pela diretoria. A partir da iniciativa, Raul Leite, que já era jogador da modalidade, tratou de organizar o esporte trazendo jogadores novos para formar o time de futsal do São Paulo. Em 1960, os adeptos ganharam um ginásio coberto para treino e jogos na área social do clube. E em 1979, mais 3 já estavam prontos para uso em partidas do time. A partir da década de 1970, foram organizados campeonatos internos no clube com o intuito de gerar a confraternização dos sócios. O interesse pela modalidade só aumentou com o passar do tempo. O São Paulo possui 2 categorias de times. A categoria prata é formada exclusivamente por associados que obtiveram destaque nos campeonatos internos. Já a categoria ouro é formada por jogadores profissionais. A partir de 1998, o clube formou uma equipe para jogar a categoria principal do esporte, com jogadores de seleção. Nesse mesmo ano, o time conquistou seu primeiro título estadual. A partir disso, os jogadores começaram a angariar títulos para o futsal do São Paulo. Em fevereiro de 2009, o São Paulo firmou uma parceria com o Esporte Clube União Suzano para formar o time que disputará a Liga Futsal e terá o patrocínio dos Laboratórios Axé. Ainda hoje, não contando com uma equipe própria de futsal, o São Paulo Futebol Clube vem fazendo parcerias com outras associações. Ginástica aeróbica. O departamento de ginástica aeróbica do clube teve início em 1990 e desde que as atividades foram instauradas, conquistou títulos paulistas, brasileiros e mundiais. Os atletas são paulinos pertencem à Federação Paulista de Ginástica e Confederação Brasileira de Ginástica. Hóquei. A modalidade de hóquei se iniciou em 1954. No mesmo ano foi campeão paulista e teve o departamento fechado.
No dia 12 de abril de 1997, o hóquei voltou a ser praticado no clube com a associação dos atletas da equipe Ocean Drive. Com isso, um dos ginásios do clube foi preparado e dimensionado para a prática do esporte, sendo um dos poucos que atende às especificações da Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação. Judô. Salomão Menazzi idealizou o setor no clube no final dos anos 1960, mais precisamente em 19 de março de 1969. Desde então, sempre participou das principais competições do Brasil e é responsável, inclusive, por uma das mais tradicionais competições do estado de São Paulo, o Torneio de Judô do São Paulo Futebol Clube. Natação. O São Paulo iniciou suas atividades na natação com as maratonas aquáticas, que eram realizadas em represas, rios ou em mar aberto. A partir de 1995, com a construção do complexo de piscinas aquecidas, o clube passou a disputar competições em piscinas pela Federação Aquática Paulista e pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, sendo sócio fundador desta última. Patinação artística. A patinação artística iniciou-se em meados dos anos 1980, porém somente na década de 1990 é que a modalidade cresceu e começou a angariar campeões paulistas e brasileiros. O departamento tem como meta a formação de novos atletas a partir dos 4 anos, que são ensinados por professores gabaritados com diversos títulos nacionais e mundiais. Pugilismo. O departamento de pugilismo foi criado em 1943 e conseguiu tornar-se campeão em torneios profissionais e amadores. Foi berço de alguns pugilistas de renome internacional, tais como Éder Joffre, Khaled Khoury, Jorge Maluk, Vicente dos Santos, Lúcio Gattoni, Paulo Sacomon, Valdemar Adão e Jorge Sacomã. Compreendida entre as décadas de 40, 50 e 60, a era de ouro do pugilismo teve como pilar a Academia de Boxe das famílias Zumbano Joffre, onde os atletas eram treinados em sua maioria por Aristides Kid Joffre, pai de Éder Joffre. Nessa época formou lutadores que se tornaram famosos e conquistaram títulos brasileiros, sul-americanos e mundiais. Nos anos 1990, o boxe do São Paulo tornou a se destacar sob o comando de Antônio Carolo, com as conquistas dos títulos paulista e brasileiros de 1992 e 1995. Em 3 de agosto de 2002, o boxeador Acelino Freitas, o Popó, derrotou por pontos o nigeriano Daniel Atá, em Phoenix, capital do Arizona, Estados Unidos, e representou nessa ocasião as cores do São Paulo. Houve inclusive a tentativa de marcar uma luta do pugilista para o estádio do Morumbi, porém sem sucesso. Tênis. Com 772 tenistas cadastrados e cerca de 300 alunos, o departamento de tênis do clube tem tradição e participou das primeiras competições organizadas no Brasil e continua marcando presença nos principais campeonatos e torneios. Voleibol. O departamento de voleibol foi iniciado em 1943 e já em 1946 foi fechado. Em meados da década de 1970, voltou a ser praticado no clube e foi um dos clubes fundadores da Federação Paulista de Voleibol, participando ativamente das competições. Entre os jogadores que já fizeram parte desse time estão Marcelo Negrão, Pampa e Giovanni. Em fevereiro de 2010, o São Paulo firmou uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul, UCS, para a disputa da Superliga de Vôlei. Para a temporada 2015-16, foi firmada uma parceria com a Funvic Taubaté, que durou pouco tempo devido à quebra de contrato do patrocinador. Ainda assim, a parceria foi vitoriosa, pois rendeu à cidade de Taubaté 3 títulos: Jogos Regionais, Copa São Paulo e Campeonato Paulista. U-Book. Obrigado por escutar.